Olá pessoal, beleza aí com vocês? Comigo tá na paz. Então eu resolvi fazer um daqueles vídeos malucos que só eu faço de calcular dano, calcular anti-resistência, calcular tudo, né? Então esse daqui vai ser o cálculo de dano do Legend. Vocês vão ver que vai ficar bem aproximado mesmo do que é realmente o dano do Legend. Eu entrei nesse site aqui e eu vi que ele já preparou uma equação. Eu dei uma lida, ele está todo em inglês. Esse blog aqui é muito bom. Então, ele foi montando aqui uma fórmula. Ficou bem legal aqui, colocou coisas que eu não prestaria atenção. Se fosse ver sozinho, ia demorar muito para eu encontrar essa fórmula total. Mas eu dei uma modificada aqui no que ele fez. Então, vamos dar uma lida aqui por cima no que ele está falando, né? Ele está falando aqui como o combate funciona no Ortune, né? Ele atualizou o artigo, ele agradeceu que há alguém, vamos ao que interessa. Então, o cálculo básico de combate, isso tem lá no próprio Ortune Wiki, é ataque menos defesa dividido por 2. Então, o seu ataque, ou mágico, que é a sua magia, ou o ataque físico, que é o ataque mesmo, como é chamado no Legend, menos a defesa. Ou a resistência, se você for mago, né? Então, você vai ver aqui que o básico é isso daqui. Só que não é bem assim. Existem outras coisas que modificam o valor, né? Por exemplo, aqui ele está falando sobre o mago. Então ele colocou aqui de modificador da habilidade. Então ele tem aqui o Light Bolt deve ser aquela primeira skill do mago, essa daqui. Ela dá 110% de dano mais 95 pontos. Então seria o ataque menos a defesa dividido por 2. No caso seria, né, a magia menos a resistência dividido por 2. Vezes 1,1, que é a quantidade, né, de 10%. Se você quer multiplicar uma coisa, se você quer aumentar 10% de uma coisa, você multiplica por 1,1. E aí, mais os 95 pontos que dá. Isso aqui seria uma fórmula básica. Só que ele colocou aqui, intensidade. É um dano adicional contra players. Dá medalha de fama, né? Que é aquela, por exemplo, a minha, que é a do Império Euro, ela dá, se eu não me engano, 41%. É 40% do Lord Divine, que é o Lord Sagrado. A minha ela dá 41%. Só que ele não colocou aqui menos o da redução de dano, que é a durabilidade do inimigo. Ele colocou aqui só a dificuldade. Então seria 41 menos a dificuldade lá, que chega a 20%, se eu não me engano. Enfim, ele não colocou isso daqui. Então o outro atributo aqui seria alguns itens reduzem a defesa do oponente. Então, mas assim, eu não sei quais são esses itens que ele está falando. Ele devia ter dado aqui um exemplo para a gente saber mais ou menos quais são esses itens. Mas enfim, de qualquer forma, se existir uma defesa em números, se não for em porcentagem, se for em números, vai ser a redução, né? Esse número, por exemplo, 1000, reduz 1000 de defesa do oponente. Vai ser 1000 dividido por 2. Vai ser somado com 1000 dividido por 2, vai ser 500. Alguns itens só aumentam um dano, né? Tipo, um dano fixo, por exemplo, 1000. O 7 do 70 ele aumenta 1000 de dano. Então você soma aí, ó, item bônus, mais 1000. O Goddess Blessing é o sopro do dragão. Tem nada a ver a tradução, né? O Cosmo
Sopro do Dragão reduz o dano muito mais eficientemente que os outros Cosmos. É por isso que todo mundo só usa ele. Então ele colocou aqui vezes o Sopro do Dragão. Mas ele não colocou bem a equação aqui explicada. Teria que ser reduzido aqui o Sopro do Dragão da pessoa, digamos. Se o Sopro do Dragão está diminuindo, só vamos jogar aqui um número, 18%, então seria menos 18%. Então ele colocou aqui vezes menos 18%, digamos assim. Então a resistência, que eles chamam aqui de resistência, pra gente é tipo resistência contra elementos. Então a cada 10 pontos de resistência a choque que ele tem, diminui o dano recebido dele em 1,2%. Então vamos ver aqui como que se aplica. A gente já fez até um vídeo sobre antirresistência e tem lá a fórmula. Aqui ele colocou dizendo, ó, ele fez aqui a fórmula, e na verdade a fórmula não é dividido por 833, é dividido por 1000. Mas ele disse que o máximo de bônus que você consegue ganhar é vezes 1,2, ou seja, mais 20% de dano, é o máximo. Então, se o oponente não tem resistência contra o elemento, se for 0, ou se for negativa, a sua redução de resistência, o máximo que ela pode ultrapassar é 1,67. Se ela for tipo 1,68, 200, 300, vai dar a mesma coisa. Ele disse que o máximo que você pode ultrapassar de antirresistência é 1,67. Se der mais do que isso daí, tanto faz. Na verdade, eu acho que é 200. Mas se você fizer o cálculo, dá a mesma coisa. Digamos que, tipo assim, se eu colocar aqui um mais essa equaçãozinha aqui feita com esse 167 vai dar 0,2 mais ou menos. Vamos fazer esse cálculo aí para vocês entenderem o que eu estou falando. Então ele diz que o máximo de bônus que você pode ganhar de antirresistência é até 167. Então digamos que eu realmente consiga aí a minha antirresistência contra a resistência do inimigo de 167. Então 167 dividido por 833 mais 1 dá 1,2 do mesmo jeito. Ó. Então o máximo de dano que você pode ganhar com a sua antirresistência é 20%. Mais do que isso aí você não ganha não. Eles complicaram bastante, mas é um cálculo muito simples. Então ele falou aqui que finalmente há 2 múltiplos dependendo do tempo decorrido, né? Existe quando você passa 1 minuto, aumenta 50% do dano, depois 100% e assim vai aumentando. E vamos ver aqui como foi que ele colocou. No final aqui ele colocou essa porcentagem aqui do tempo e aí o restante aí das coisas que ele já tinha colocado. Aí ele falou aqui, é como se não fosse suficiente, o crítico e bloqueio eles são aplicados. Tarará, tarará, tarará. Ele está só dizendo que o crítico dá 50% a mais de dano e que cada level do Luz da Sentença dá 5% a mais, beleza. E ele diz que o bloqueio ele reduz o dano aproximadamente 25%. Vamos ver aqui o que mais tem. Eu acho que ele fala aqui... Não sei. Mas tem alguma parte aqui que ele fala do destino. Porque o destino tem aquela porcentagemzinha que você tem de reduzir 5.000 pontos de defesa do inimigo. Se você tiver com o seu destruição no máximo. A gente vai ver já já. Ele esqueceu de colocar aqui esse cálculo. Dentro do cálculo. E tem mais coisas que ele esqueceu, mas
é só para a gente entender mais ou menos o que ele está falando. Ele fala aqui que o ataque crítico pode ser bloqueado. Enfim, isso a gente pode ver se a gente der uma rajada dupla num guerreiro. A rajada dupla do arqueiro sempre dá crítico. E se o guerreiro receber aqueles bônusinhos de HP, né? É porque ele recebeu um ataque crítico, mas ele bloqueou. Ele reduziu o ataque e ele ainda ganhou aqueles bônusinhos de sangue que ele, daquela skill, né? Aquela passiva. Ele não falou muito aqui. Eu acho que ele também não acrescentou aqui que se o seu level for maior do que o inimigo, você tem 5% a mais de oscilação de dano. Ou seja, você ganha 5% de dano se o seu inimigo tiver menos level que você. Ele não colocou aqui no cálculo. E existe esse 10% de oscilação para cima e para baixo, que é o normal. Acho que ele também não colocou aqui. Então vamos ver aqui, testar na prática como que seria isso. Eu fiz aqui a equação completa, como ela deveria ser. Bem, pessoal, cortando aqui o vídeo, rapidinho, eu queria mostrar um anúncio de um amigo meu que está vendendo. Você já conhece o Royal, que joga aqui comigo e tudo, é da minha PT, e de vez em quando eu logo o char dele para fazer os testes, né? E ele também me dá super dicas. Ele está vendendo esse super computador gamer aqui, é uma máquina, tem aí uma porrada de coisas. Tem aqui a descrição, ó, dele, tudo que tem nele e tudo. É um baita PC, juntando essa grana, porque dá para parcelar aqui, acho que até em 12 vezes, em 10 ou é 12, eu não sei, aqui no LX. E aí você pode adquirir essa super máquina. Ela está avaliada em cerca de 12 mil reais e ele está vendendo ela por 8. Então tem um ano de uso. Quem é gamer sabe que essa máquina aqui ela é bem mais cara do que 8 mil reais. Então, pessoal, vou deixar o link do anúncio aí se vocês quiserem dar uma olhada. Então, eu peguei aqui 2 chars, o meu e o da minha amiga Dani, para a gente fazer esse cálculo. O meu ataque 37.800 e alguma coisa, não é tão grande, né? E a defesa dela 24.558. Então eu coloquei aí. Vamos lá ver. O meu ataque é esse daqui, né? A defesa dela é esse daqui, dividido por 2, vezes a porcentagem da skill que eu vou soltar. Agora aqui a gente precisa olhar. A skill que eu vou soltar é a flecha energizada. Então o dano dela é de 100% mais 205. Ou seja, não vai alterar em nada. O dano é 100%, ele vai dar tipo vezes 1, né? Então coloca aí, ó. Porcentagem da skill é 100%, então é vezes 1. Se fosse, digamos, 150%, seria vezes 1,5. Se fosse 120%, vezes 1,2. Então, se é 100%, é vezes 1. Mais o adicional do skill que ele dá é 205 pontos. Vamos conferir aqui. Tá aí, ó. 100% mais 205. Ótimo. Aí, vezes a dificuldade vezes a durabilidade. Vai ser 1, né? Isso é para aumentar. Dificuldade. O meu é 41. Então a durabilidade dela é 16. Então vai ser 41 menos 16, que vai dar 25. Multiplicar aí por 1,25. Se você quer aumentar 25% de um valor, você multiplica ele por 1,25. Então, vezes. Vamos ver aqui o que tem mais. A diminuição do sopro. Então, vamos ver o sopro dela como está. Tá aí, level 7 diminui 21%. Então, para você colocar isso daqui e aplicar na fórmula, é o seguinte. Você vai pegar 1 e diminuir isso daqui. Ele dá 0,79.
Entenderam? Vou fazer de novo. 1 menos o 21%. Né? Se você pegar 21 e dividir por 100, é 0,21. Então 1 menos 0,21 dá 79. Então é esse valor aqui que deve ser multiplicado para aplicar aí a redução do sopro do dragão. Vezes a história lá da antirresistência. A gente pode ver aqui que minha antirresistência é bem grande. E normalmente meu dano sempre vai ser máximo da antirresistência. 725 menos o anti-choque dela. Ó, 230. Então vai dar muito aí, né? Vai dar uns 300 e alguma coisa ou mais. Então a gente já pode colocar aqui o máximo, que é 1,2. Então não precisa nem mexer. O máximo é 20%. Então se eu quero aumentar o 20%, eu multiplico por 1,2. Vezes porcentagem do tempo, eu coloquei para não alterar nada. Multiplica por 1, não altera nada, deixei do jeito que está. Não quero saber a história do tempo. Vezes, se der crítico, 50% mais 40%, que é o level da minha luz da sentença. Aumenta aí 40%. Então, se eu quero aumentar 90% de uma coisa, eu multiplico por 1,9. Então, se gritar, 1,9. Vezes, se bloquear, vai diminuir 25%. Então, faz aquela mesma coisa. Pega 1 menos 25%, vai dar 0,75. No caso, é 1 menos 0,25. Vai dar isso aqui, 0,75. Então, se bloquear, ele vai diminuir 25%. Multiplica por 0,75, dá esse valor aí. Vezes esse 1,1 aqui é, se eu não me engano, a oscilação. Cadê? Tá grande aqui nossa equação. A oscilação de 10%. Se eu quero aumentar 10% de uma coisa, eu multiplico por 1,1. E 5 se o level for maior. Como o meu level é igual ao dela, então fica só essa oscilação de 10% mesmo. Mas redução de defesa, não tem nada que venha reduzir a defesa, então mais 0. Mais a quantidade de dano do set. Vocês podem ver que o meu set, ele dá aí, ó. Vamos olhar ali embaixo, ali naqueles atributos verdinhos. Aumenta 300 pontos de dano causado. Então aí, somado aí, mais 300, né? Quantidade de dano do set, mais bônus de destino dividido por 2, que é aquele que reduz a defesa. Por isso que é dividido por 2. Então eu tenho aqui uns 20% de probabilidade de ignorar 5.000 pontos da defensiva do inimigo. Isso aqui quer dizer que eu tenho 20% de probabilidade de dar 2.500 de dano a mais. De somar, né, ou não. Então é só isso. Então voltando para lá, então a gente vai ver aqui como que fica. Se der destino, né, faz isso daí. Se ele der a probabilidade. Então fazendo esse cálculo todo, né, resolvendo essa formulazinha aí, então o meu, se der crítico e se ativar aqueles 20% de chance do destino, eu dou hit máximo de 19k. Então eu dou um hit de 19.000, já somado com os 10% lá da oscilação para cima. Então, e tirando 10%, ele dá 17, mais ou menos. Então, sem o destino, eu vou dar hit, que são os hits mais comuns, ele vai dar esse hit aí, ó, oscilando entre os 10%. Fica entre 14,8 e 15, 16,5. Então, esses aqui são os hits mais comuns se der crítico. E se não der crítico, e somando com o destino, o máximo que eu vou dar se eu não critar é isso daqui. E se não critar e menos os 10% da oscilação, o mínimo que eu vou dar é esse daqui. Então, nisso tudo quer dizer que meu ataque mínimo vai dar isso daqui, na minha energizada, e o máximo vai dar isso daqui. Isso com o char aqui com a Nani. Então vamos testar para ver, né? Se ele dá essa oscilação.
Lembrando que a oscilação vai ficar entre 7,5 e 19. A gente tira a tropa para eles não atrapalharem. Agora eu vou mandar um duelo aqui. E vamos testar. Vou mandar somente energizada. Entre 7 e 19. Vamos ver. Então isso daí foi um ataque não crítico. Esse daí já critou, ó. 14. Esse daí também critou, deu 15. Oscilou um pouquinho. Já aumentou um pouquinho, 16. Vocês vão ver que tem mais aqui a porcentagem de dano, que é outra coisa que não é dita. 8,1. Aí que não crítico. 7,8. Bem baixinho. Oscilou bem lá para baixo mesmo. 15 aí com crítico. Você tá vendo que quando crita ele também tem aqui uma porcentagem a mais aqui, ó, da skill, que ele não colocou, que a gente não levou em consideração. 8,1 não crítico. 9,2 não crítico. Agora ele está com 50%, vai dar bem mais. Aí deu 25. Se a gente multiplicar aí para ver a diferença, a gente descobre quanto mais ou menos deu aquele hit ali, tirar os 50%. Então vocês viram aí que eles ficaram dentro dessa margem, né? Quando não critou, ele ficou dentro dessa margem aqui. E quando deu crítico, ele ficou dentro dessa margem aqui. O normal é que ele não deu destino, porque a probabilidade não é tão grande, só é 20%. Então os hits normais eles vão ficar entre 14,8 e 17. Vocês viram que deu bem realmente essa margem aí, então o cálculo deu certo, né? Então joinha aí pro cara lá que criou, né? Mas levando em consideração que a gente alterou aqui com o nosso conhecimento a fórmula dele e deu certo. Então pessoal, é só um daqueles vídeos malucos que eu faço para quem é meio maluco como eu, que gosta de saber os cálculos, como que as coisas funcionam. Eu sou meio assim com tudo. Então com certeza vai se divertir muito com esse vídeo e vai testar aí seu cálculo. E eu tive uma ideia, durante esse vídeo eu tive uma ideia. Eu vou colocar, depois vou criar uma página no qual você vai colocar os dados, você vai colocar o seu ataque, a defesa do inimigo, o level do sopro do dragão, não sei o que, tal. Você vai colocando tudo. E aí no final das contas ele vai dizer o seu dano máximo quando o destino ativar, o seu dano máximo quando blá blá blá, o seu dano mínimo quando critar e ele bloquear. Então todas as variações de dano que o seu char pode causar. Assim você vai saber quanto mais ou menos que você precisa, digamos, de ataque para você dar um X de 1 milhão e tal, entendeu? E assim vai. Eu espero que vocês gostem. Que bom aí que deu tudo certinho o cálculo. A gente testou e deu tudo certinho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.